E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre os blocos econômicos, importantíssimos aí nessa nova ordem mundial, né? Na atualidade, principalmente nesse mundo globalizado, onde o comércio, né, onde a circulação de mercadorias, de pessoas se faz muito presente. Então a gente vai entender um pouco mais esse dinamismo na economia mundial e, sem sombra de dúvida, os blocos econômicos eles são fundamentais, né? Eles exercem papéis importantíssimos nessas relações. Mas primeiro, o que são blocos econômicos? Então, gente, quando nós falamos em blocos econômicos, nós nos referimos a uma organização entre os países com o objetivo de facilitar, intensificar as suas relações. O que isso quer dizer? Que na formação desses blocos econômicos, o principal objetivo das nações que fazem parte desse grupo é intensificar, né, as relações entre eles. No mínimo, gente, no mínimo, a livre circulação de mercadorias. Então aí é fundamental para a economia dessas nações. Através da formação desses blocos, é possível também dinamizar as relações econômicas entre os países no mundo globalizado, né? Então torna-se mais dinâmica aí as relações econômicas. Reduzir as barreiras alfandegárias também é algo importante. O que são barreiras alfandegárias? Barreiras alfandegárias são impostos, são tributos que os países pagam para que as suas mercadorias entrem em outra nação. Então são os impostos, são as tarifas, as barreiras alfandegárias. Com a formação dos blocos econômicos também, é possível aumentar o alcance dos produtos. Por quê, pessoal? Vamos supor, eu faço parte de um grupo com 10 países. Então, a partir do momento que eu exporto para o país A, o meu produto ele também vai acabar tendo acesso ao país B, C, D, porque nós estamos dentro do mesmo grupo. Então a circulação ela se torna também mais incisiva, se torna maior, certo? Esses blocos econômicos eles avançaram muito após a Guerra Fria. Então isso, pessoal, datado de 1990, com o término da Guerra Fria, houve uma expansão desses blocos. Mas por que, pessoal, só depois da Guerra Fria? Porque, galerinha, até então o mundo ele era voltado para aquele conflito que nós falamos, né, anteriormente, União Soviética, Estados Unidos, centro do planeta, enfim. Então, a partir da queda do socialismo, houve, né, uma maior liberdade das nações e, com isso, esses blocos também se tornaram mais incisivos. Intensifica as trocas comerciais e os investimentos estrangeiros, porque a partir do momento que eu estou em um grupo, eu também passo a receber investimento de outros países que estão ali junto comigo, certo? Aqui, gente, nesse mapa é possível a gente identificar algum desses blocos, né? Mas nós não falaremos sobre todos eles, senão a gente vai ficar aqui, né, umas 10 horas só em blocos econômicos, né? Então, nós temos, NAFTA, ALAD, Pacto Andino, né? Nós temos o Mercosul, nós temos a União Europeia, que é o mais importante deles, nós temos a Comunidade de Estados Independentes, que é a CEI, que formou após a queda da União Soviética, nós temos a Associação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é a APEC, nós temos os tigres asiáticos, né, que nós vamos falar também posteriormente, ASEAN, né, que são alguns blocos que merecem destaque. Como eu disse a vocês, eu não falarei de todos eles hoje, né? Nós vamos falar superficialmente. Então, pessoal, agora esses blocos econômicos, eles defendem características diferentes. Eles são diferentes entre si, né? Tem aqueles com acordos mais simples e aqueles com acordos mais fortes, né? E que nós vamos identificar a partir de agora. O mais simples dele é a zona de livre comércio. O que isso quer dizer, pessoal? Que nesse acordo de livre comércio, o que se permite é apenas a circulação dessas mercadorias
sem uma taxação, né, de impostos, as mercadorias que circulam livremente entre os países que fazem parte do mesmo bloco. Um exemplo aí nós temos o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. E aí, pessoal, só através desse bloco aqui nós conseguimos identificar melhor esse tipo, né, essa característica que é a zona de livre comércio. Basta você pensar nos mexicanos. Os mexicanos, pessoal, eles estão nesse mesmo grupo, junto com os Estados Unidos e o Canadá. No entanto, os mexicanos, eles não podem entrar em território norte-americano. Estranho, né? Faz parte do mesmo grupo ali, do NAFTA, e não pode. Por quê? Porque o acordo deles é só de livre circulação de mercadorias. Tanto é que os Estados Unidos, eles criaram uma barreira, né? Construíram um muro dentro da fronteira ali, entre esses dois países, para não permitir a entrada desses mexicanos. E, em contrapartida, o que o governo estadunidense fez? Jogou ali naquela área fronteiriça as indústrias chamadas maquiladoras, né, que são indústrias, são montadoras, né, na verdade, para explorar a mão de obra mexicana, que é barata, e dessa forma também acabar segurando aqueles mexicanos ali, certo? Outro tipo, pessoal, é a união aduaneira. Esse acordo que envolve a união aduaneira, ele defende a livre circulação do comércio, porém eles criam a chamada TEC, Tarifa Externa Comum, né? E o que é essa TEC? A TEC, pessoal, é um imposto, né, que tem que ser cobrado de forma igualitária pelos países que compõem um bloco em relação a mercadorias que vêm de outras nações. Complicado? É assim, vamos supor que eu sou um país europeu, eu vou vender para o Mercosul, né, que é um exemplo aqui de união aduaneira. O Mercosul, nós temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. No entanto, pessoal, a Venezuela ela está temporariamente suspensa do bloco. Por quê? Porque está enfrentando sérias crises políticas, econômicas, na questão governamental, né? E um dos critérios e uma das exigências para fazer parte do Mercosul é ter uma democracia consolidada. Algo que não está acontecendo com a Venezuela. Mas só para vocês entenderem. Então, se eu sou um país que vou vender para o Mercosul, eu vou pagar imposto para entrar nessas nações. Porém, esse imposto ele é comum. De que forma? Se eu tiver que pagar 5% do produto para entrar no Brasil, eu vou ter que pagar os mesmos 5% para entrar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento, vamos supor que eu cobre 3% para entrar no meu território, a Argentina cobra 5%. Você vai vender para quem? Para aquele que te oferece vantagem, no caso para mim, porque o imposto é menor. Então isso que criaria, né, uma certa, um certo conflito dentro do mesmo bloco, né? Porque aí iria acirrar a chamada competitividade. Então eles criaram a TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Mercado comum. O mercado comum, pessoal, ele envolve a livre circulação de comércio, envolve a união aduaneira e também permite a circulação das empresas, né, com a prestação de serviços, investimentos, enfim. Um exemplo que eu coloquei para vocês é a União Europeia. No entanto, pessoal, devido a essas imigrações abundantes que vem acontecendo, principalmente africanos, aqui pessoas da América Central e também da Ásia que estão se direcionando para a Europa, isso vem mudando, né? Porque existem países europeus que têm uma política mais forte na questão da imigração, outros não. Então, se eu entrar livremente com mais facilidade em um país da União Europeia, depois que eu organizar a minha vida ali, eu posso ir para todos os outros países. Então isso aí eles acabaram dando uma privada, né? União Econômica e Monetária é o estágio mais avançado, porque além de tudo isso que nós falamos, livre circulação de mercadorias, união aduaneira, mercado comum, a União Econômica e Monetária, ela adota uma moeda única, né? Como exemplo aí nós temos apenas a União Europeia, que a partir do ano de 2002
eles criaram uma moeda única, no caso o euro, né? O euro é a moeda que vigora ali nesse bloco. No entanto, algumas nações elas não adotaram e outras tiveram resistência, como a própria Dinamarca, né? Enfim. Então o euro ele se tornou a moeda oficial aí no ano de 2002. Então, como eu falei para vocês, eu vou mencionar alguns desses principais blocos, conhecer um pouquinho sobre a história, né, e a importância deles aí no cenário econômico do planeta. Nós vamos falar da União Europeia, do Mercosul, que não poderia ficar de fora, né, o nosso, da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é a APEC, e sobre o NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio aí da América do Norte. A União Europeia, pessoal, é o principal bloco da atualidade. Ela conta com 27 países, né? Eram 28, no entanto, o Reino Unido passou por um plebiscito, né? Uma votação, e achou mais conveniente sair do grupo, né? Então, o Reino Unido ele passou a não fazer mais parte da União Europeia. Isso, pessoal, principalmente a população idosa, né, que acabou tendo um peso maior nessa decisão. A União Europeia hoje ela conta com esses 27 países, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Para vocês terem uma ideia, esse gigantesco bloco ele surgiu com 3 nações: Bélgica, Holanda e do Luxemburgo. Nesse caso aí, gente, essas 3 nações formavam o chamado Benelux, né? Que seria Bélgica, Nederland, né? Que é a Holanda e Luxemburgo. São os Países Baixos. Formava aí, no caso, a União Europeia. Esse acordo com esses 3 países logo se expandiu e nós tivemos aí a chamada CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Então passou a fazer parte desse grupo, né? A própria França, Itália e a Alemanha Ocidental. Então, nesse período, a Europa ela ficou conhecida como Europa dos 6, né? Ou das 6, que são as 6 economias aí que formavam esse grupo. E aí, pessoal, foi avançando, depois veio a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, e aí no ano, né, de 92, entrando em vigor em 93, formou aí a União Europeia, né? Um bloco gigantesco, onde faz parte desses 27 países, como eu falei, e tem uma grande circulação e um grande poder econômico planetário. Mercosul. O Mercosul, pessoal, ele foi criado aí em 1993, né? Fundado aí por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, como eu falei. A Venezuela faz parte, no entanto, ela está temporariamente suspensa, já cogitei anteriormente. E nós temos alguns países que fazem parte como membros associados. Nesse caso aí, o Equador, o Chile, a Colômbia, Peru e Bolívia, né, que são os membros associados do Mercosul. Nós sabemos que as 2 principais economias, elas são a brasileira e a argentina, né? O Uruguai, nós sabemos que tem uma população bem pequena, bem reduzida. No entanto, é interessante, porque a partir do momento que eu tenho acesso ao território uruguaio, eu também vou ter uma maior facilidade para que minhas mercadorias alcançarem outros países aí do bloco, né? Então isso também se torna importante. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, conhecida como APEC. Ela foi fundada em 1989, na Austrália, né? Pega aqueles países da Ásia e do Pacífico, né? Nós temos aí os Estados Unidos também fazendo parte desse bloco. O principal objetivo é a criação de uma área de livre comércio entre esses países membros e Hong Kong, né? Que a gente sabe que ainda está ligado à China. E o outro que nós temos é o NAFTA, que eu também já mencionei anteriormente, que é aqui na América do Norte, faz parte do Canadá, Estados Unidos e México. Ele também foi criado em 93 e o objetivo do NAFTA é bater de frente com a União Europeia. Sua organização ela se dá através da livre circulação de mercadorias,
que já foi citado aqui por mim. As pessoas, elas não circulam livremente, apenas as atividades econômicas, certo, pessoal? Então, gente, hoje nós fizemos aqui um resumo bem importante do que são os blocos econômicos. É óbvio que nós poderíamos falar muito mais a respeito, né? É algo amplo mesmo, tem muita coisa para se discutir na questão voltada para esses blocos econômicos. Porém, nós vamos parar por aqui, porque senão nosso tempo vai expandir muito, muito mesmo. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham enriquecido ainda mais o conhecimento de vocês a respeito dessa dinâmica econômica do planeta, certo? Que daremos continuidade nas próximas aulas, ainda na questão geopolítica. Valeu?